Como é que é, criptomaníacos? Daqui Satoshi Tuga de novo. Mais um grande dia nas criptos e hoje foi mesmo daqueles que nós gostamos, por isso vamos direto ao assunto. Vou responder a duas questões sobre o desafio de 1K aos 10K, outra sobre a influência do banir do mining na China e depois fazermos a análise da nossa querida Bitcoin e do momento que estamos a atravessar no mercado. Por isso, direto ao assunto como sempre. Desafio. Perguntaram-me aqui como é que estava o desafio de 1K aos 10K. Para quem chegou agora, estamos num desafio de simplesmente começar com $1000 e chegar aos $10.000 nas criptos. A minha estratégia inicial apenas foi a escolher 3 altcoins de valor que eu achasse que tinham valor para crescer, para começar numa fase mais inicial e depois tentar levá-las a partir daí. Começámos no dia 15 de Abril, anunciámos o desafio e no dia 18 de Abril fizemos as 3 compras de AVAX, Matic e DOT. Primeiro ilações a tirar. Para alguns sou maluco por num portfólio só ter 3 moedas, mas como eu digo, temos que nos definir enquanto investidores. Eu disse que queria assumir algum risco numa fase inicial, porque para chegar dos $1000 aos $10.000 seria mais difícil se andassem moedas já mais consolidadas e que têm menos variações, então foi as 3 que eu escolhi e a partir daí temos feito algumas opções de retirada e de compra de uma e de outras. Importante para quem me chama de maluco por só ter 3 moedas num portfólio, dizer que num período em que comprámos mais ou menos aqui e em que o mercado da Bitcoin desceu 30% e o mercado das altas onde nós estamos inseridos desceu entre 40% a 80% no top 100, nós estamos positivos e temos $1.200, ok? Exatamente por obedecer a essas coisas que eu digo que são acertadas. Se o nosso portfólio estivesse extremamente diversificado e Matic, que foi a ganhadora que nos permitiu termos lucros que cobrissem os prejuízos das outras, nós não teríamos em lucro agora, ok? Em segundo, uma nota para a produção cinematográfica deste canal, ok? Eu não sei se vocês já repararam, mas olhem para este layout e para este gráfico circular da mostra do nosso portfólio do desafio e da pinta com que isto está. Laranja, amarelo, azul, cinzento, ok? Muito cuidado, este canal está aqui a passos largos e aumentar a qualidade da produção significativamente, ok? Muito cuidado. Então, muito resumidamente, o que é que nós fizemos no desafio? O que é que vamos fazer? Nós começámos nestas 3 moedas e depois fartei-me e saí da AVAX e decidi correr um risco ainda maior e ir para o Aninch. Depois troquei de DOT para VET, pensando de hoje que eu, por exemplo, ou pessoalmente de DOT, principalmente do que se vai passar amanhã com as parachains e tudo mais, talvez não tenha sido acertado, mas eu também espero ver grandes valorizações de VET e quando acontecerem talvez sejam maiores que DOT, mas agora até fiquei na dúvida. Depois tirámos os lucros de Matic aos 0,77, entramos a 0,34 como bem aqui e eu por acaso faço muito isto quando um valor dobra, tiro pelo menos o valor em que investi e assim fica assegurado, que foi os $250 e deixámos lá os $250 a rolar. Trocámos para Anchor, mas Anchor estava um bocado inflacionada, digamos, e eu, como recentemente estou a achar de muito valor estas exchanges centralizadas, a Sushi ou a Aninch, decidi ter duas, a Aninch e a Sushi, porque espero que uma delas tenha um crescimento muito grande no futuro. Agora estamos assim, perdemos mais ou menos $200 em BET, perdemos mais ou menos $100 em Aninch, Sushi não perdemos quase nada porque fizemos aqui uma troca só do que estava em Anchor, e o que deixámos rolar em Matic ainda está aqui 624. Temos estas moedas de cada uma e o total hoje também faz 1200, ontem eram só 1000 e poucos, mas o importante não é este lucro aqui de $200, porque estarem aqui para mim $1200 ou 900 é igual. O importante é que o nosso portfólio não foi abaixo porque obedecemos a premissas básicas que no meu livro são corretas, como investir em projetos com fundamentais, trabalhar a longo prazo e definirmos enquanto investidores. Eu defini que queria correr risco e que sou contra a extra diversificação de um portfólio. Por isso, estes $1000 estava disposto a perdê-los ou a ter grandes valorizações, mas a apostar nos cavalos que eu acho de valor. Agora, de futuro, eu vou tirar tudo o que tenho de Matic. Eu se calhar estou a ser um bocado ganancioso também, mas eu queria ver isto aproximado dos $2. Na altura deixei-me rolar pela ganância também, quando devia ter trancado pelo menos mais alguns lucros aos $2, mas é mais no sentido de... E eu vou sair no sentido do desafio, porque o bem, digamos que está feito. Nós entramos a 0.3 e agora o que aconteceu aqui vamos procurar noutras. Eu posso-vos dizer, e já vos disse que pessoalmente eu ainda hold Polygon, e Polygon, eu falo dela desde que ela estava no número 80 de capitalização de mercado. É a top 20 e é para ficar aqui independentemente do que se passa, mas simplesmente no sentido do desafio de estar a tentar ter grandes lucros agora, já não faz sentido e vou tentar procurar o que tive aqui noutras. A primeira ação vai ser fechar, pelo menos queria 1.7, 1.8, mas vai ser fechar o dinheiro. Depois vou deixar em dólares, agora para a fase que se avizinha, porque analisando o momento do mercado, nós estamos num bom momento para vender, ok? Como eu digo, aqui, bom momento para vender e aqui, bom momento para comprar. Deixo uma parte em dólares ou talvez compre já alguma coisa, mas quero deixar alguns dólares de parte desta vez para atacar qualquer situação negativa que se avizinhe. E também é uma boa lição, é uma boa estratégia ter sempre os dólares de parte para os dips que se possam avizinhar ou estarmos preparados para essas partes
negativas do mercado. Depois perguntaram-me também pela proibição do mining na China e o que achava dela. Num sentido geral, top, não se podia pedir melhor para o ecossistema da Bitcoin. Num sentido momentâneo, a negatividade para as pessoas que não entendem pode gerar alguma volatilidade negativa no mercado. As notícias também são contraditórias, porque umas notícias dizem que não são verdade, outras notícias mostram que as quintas já estão a sair de lá. O Elon Musk disse-o, e era verdade, na altura as pessoas não gostaram de ouvir, mas disse que o poder era centralizado no caso da mineração por estarem todos na China. Isto acontece porque estas quintas na China consomem muita eletricidade e não são provindas de energia renovável. Já houve uma notícia em que houve um acidente numa quinta de mineração de carvão e o hash rate caiu em 35%, e também estas quintas estarem sobre as decisões de um regime ditatorial não é o mais adequado. Eu não quero fazer nenhum comentário político neste canal, detesto política, mas acho que estamos todos de acordo de que não queremos o poder entregue a ditaduras. É tão simples quanto isso. O que é que poderemos ver agora no futuro se as quintas começarem a sair da China? Eu tenho visto algumas notícias que tem-se falado que poderão estar a sair para os países à volta, mas não se sabe, não estamos lá para ver. Há muita influência para irem para os Estados Unidos, para a zona norte, onde faz mais frio, que faria algum sentido, como algumas na Islândia, porque o poder computacional necessário aquece muito os materiais e é preciso algum poder de arrefecimento, e essa também é uma das partes das despesas económicas destas quintas, e por isso Canadá ou Norte da América seria muito interessante. Para mim, a minha opinião é vincada, na larga escala, quanto mais quintas de mineração saírem da China, melhor. Só no intuito de uma notícia negativa é que isto terá mau efeito para as pessoas que não entendem, porque até é claro que as transações precisam de ser feitas, mas os rewards em BTCs também são menores, com menor mineração, e por isso menos moedas são despejadas no mercado, e as contas são básicas. Tendo uma procura maior com as mesmas moedas em circulação, o preço tende a subir. Por isso é a minha opinião contra a mineração, brutal. Agora, para chains e Bitcoin, só dizer que Polkadot, como eu vos disse, está aqui a ver uns módicos 12% nas 24 horas. O Satoshi não dorme e está aqui há 4 dias, agora com o Zama a seguir DOT. Mais específico não posso ser, eu não sou adivinho, mas quando eu falo assim, algum fundamento tem, acreditem. Por isso, estamos aqui a ver nada mais, nada menos do que o lançamento das parachains amanhã, e vamos rezar para que tudo corra bem. Eu sou um apostador assumido em Polkadot, desde cá ando, e já o assumi desde o início do canal, por isso vamos esperar que tudo corra bem amanhã e a partir de agora. Depois Bitcoin, the one and only. Eu ontem disse no vídeo também, isto mais uma, na mousse, né? Isto até ao calha, uma pessoa acerta. Mas eu disse no vídeo que estas notícias catastróficas do Biden, que não iam mudar nada por aí além, só um tweet do Elon Musk é que mudaria, e o Elon fez as dele e disse aqui que isto não era correto, que só tinha vendido 10% dos holdings da BTC, para provar que o mercado tinha liquidez para lhe pagar sem mexer muito, quando houvesse confirmação de 50% mais ou menos de energia limpa utilizada para minerar, que a Tesla ia assumir outra vez a Bitcoin por transação. Lembrar que ele parece também faz isto de propósito nos momentos que estamos a apresentar positividade, se calhar para pensar que tem mais poder do que o que tem. Quando ele falou, ainda estávamos mais ou menos, já tínhamos saído, estávamos mais ou menos aqui, mas já estávamos a arrancar numa trend positiva. É claro que tem significado o que ele disse, mas parece que também aproveitou os momentos certos, e já quando ele falou mais ou menos aqui já estávamos mal, e parece que tudo ajudou a guiar este comboio até cá abaixo, e agora parece-me estar a fazer o mesmo. Uma análise da situação brutal, mas talvez não seja pelo que as pessoas pensam. Eu estava aqui a pedir um 42k já no meu Twitter também, e eu senti esta diferença ontem. Eu não costumo tweetar, eu não tweetei nestas aqui anteriores a pedir nada, mas desta vez eu estava com o feeling e disse, não sei porque eu gostava de acordar amanhã acima dos 40k, só uma dica. Não acordei acima dos 40k, mas depois durante a manhã já tivemos acima dos 40k. Depois já foi pedido mais dos 42, mas mesmo assim ainda lá podemos chegar, não sabemos. O que é que eu digo que foi bom aqui, mesmo que só chegamos aqui? É que eu estava um bocado assustado, digamos, com esta downtrend. Como eu vos digo, eu não sou fã dos 1001 padrões disto, gosto das análises simples, e numa análise simplista, isto são altos cada vez mais baixos, e isso não é bom. E eu, apesar de achar que este é o fundo, como já vos falei há muito, e queria deixar a minha opinião vincada, se nós continuássemos nesta downtrend, que o nível não ia aguentar para sempre. E este breakout acho positivo, mesmo apenas por sairmos desta downtrend aqui. Agora, o que esperar? Temos que analisar que se nós fizermos isto aqui, como tínhamos feito, nós podemos ter este triângulo
e analisar este breakout aqui, que muitas pessoas previam que vinhamos aqui para baixo, como eles gostam de fazer assim, trazem o tracinho daqui para aqui e apontam, e 25. Isto estava escrito para as pessoas. Breakout do triângulo é deep, é até aos 25, não há maneira. Onde é que nós paramos? No meu nível. E agora, pode acontecer exatamente o mesmo. Nós saímos, nós tivemos um breakout do triângulo de consolidação, passámos os 40 capas, foi muito importante, mas os 40 capas ofereceram logo resistência. E agora, nada nos proíbe, como sempre, de voltarmos aqui para baixo. O importante disto tudo seria passar os 42. Qual é a situação vantajosa? É que o 42, apesar de ser uma marca muito forte, anteriormente não é que tenha sido ignorado, mas de todos os níveis que nós fomos marcando no caminho, como este aqui e este aqui, ele foi o que ofereceu menos suporte e resistência. Se nós virmos aqui atrás tivemos logo um bounce de 13%, se voltarmos de novo aqui tivemos um bounce de 8% e já da segunda vez, e foi testado ainda mais uma vez a seguir, e o nível dos 42 foi apenas testado aqui, teve um bounce só de uma vez e depois foi completamente aniquilado para baixo. Se nós voltarmos atrás na história, temos aqui a mesma situação, e quando tivemos este pump, ele foi praticamente ignorado. Se eu vos marcar se calhar o gráfico de 45 minutos, já vemos aqui pelo menos um retest já como suporte, perfeito, mas não foi a situação que vimos noutros níveis. Por isso, numa esperança mínima, o mesmo poderia acontecer agora. Mas lá está, as outras situações foram influenciadas por muitas notícias externas e eu acho que só haveria o quebrar deste nível, com essas notícias externas também a ajudarem e não uma ascensão natural do mercado. Relembrar que o que vimos aqui desta situação, de uns módicos 10% num dia, foi o quebrar, também viram isto muito rápido, porque foi o quebrar de muitas shorts que estavam ativas na Bitcoin, ok? Muita gente estava a shortar a Bitcoin e vocês sabem como é que funcionam estas coisas. Quando notícias positivas como aquela do Elon Musk, que influenciam o mercado como nós sabemos, vêm à rua, estas pessoas que estão a apostar na Bitcoin a vir para baixo, ainda por cima com alavancagem, fazem com que as respostas sejam brutais para cima. Também seria uma boa maneira de passar estes 42, a malta começar toda a shortar a Bitcoin e essas shorts serem todas liquidadas e nós dispararmos por aí acima. Evidenciar também outra coisa que já estou farto de vos falar, que é para quem quer correr o risco. Estas são as melhores maneiras de operar. Porquê? Pela facilidade com que numa Bitcoin de 30 capas vemos uns 23%. E se vocês quiserem andar aqui para cima, nestes pequenos bounces, 18%. Uma Bitcoin que andou desde os 52 capas até aos 63, 21%. Em 20 dias, aqui 18% em 14 dias e nós em 6 dias marcámos um 23%. Isto são contas básicas que eu adoro e estou sempre a falar delas, porque talvez as pessoas não tenham noção da oportunidade que estão a ter ao poder investir aqui. Agora é claro que é preciso correr o risco de ter que ficar com os fundos presos muito tempo, mas vocês não vão conseguir acertar nos momentos certos em que vamos ter os pumps, ok? Tem que se comprar quando se está no lodo, quando o Satoshi diz que os níveis são bons e que oferecem suporte e que é aqui que se deve ir às compras, e quando todo o mercado está a espalhar alt FUD e a dizer que está tudo mal. De novo, se toda a gente vos começar a marcar um breakout deste tamanho e já apontar para os 45 capas amanhã, não se fiem, ok? Nós podemos ser recusados aqui e continuar neste canal tempos e tempos que não tem problema. Confiem no Satoshi, porque eu disse-vos que eu vi uma consolidação aqui e está a bater tudo certo. Eu disse-vos que não íamos ver um pump imediato até aos 100 capas e está a bater tudo certo. Vamos com calma e o importante é conquistar os 42 capas, passar um bocadinho, fazer deles suporte e depois continuar a nossa vida. Lembrar também que, como eu vos disse, a Dead Cross, eu parece que já só me estou a gabar do que acerto, mas é só para vos lembrar das situações atuais. Como eu vos disse, a Dead Cross está cada vez mais perto, mas de maneira nenhuma ela vai ser evitada, nem tem que ser evitada. A Dead Cross é um lag indicator e ela é apenas representativo do que se passou aqui, desta descida. E está-nos simplesmente a dizer que a média móvel dos 50 dias se vai cruzar com a média móvel dos 200 dias, porque, como é óbvio, tivemos uma queda de mercado na ordem dos 40% e marcando o fundo da ordem dos 50%, ok? É apenas isso que a Dead Cross vai indicar. Olha, obrigado, o mal já está feito. Se já tivemos uma queda de mercado de 50%, o que é que a Dead Cross vai fazer de pior a partir de agora? Mais 50%? Custa-me a acreditar. Vamos continuar o nosso caminho e ver como é que a Bitcoin se comporta e o mercado em geral. Não vou alongar mais, obrigado a todos. Se quiserem ajudar, deixem um like e se quiserem ajudar ainda mais, partilhem o canal com as pessoas que vocês já acham de valor para trazer para esta comunidade. Independentemente do que aconteça, não se preocupem, as criptos vão cá estar amanhã e nós também. Até à próxima.